Você já parou para pensar como algo tão simples quanto esquecer onde deixou as chaves pode ser o primeiro sussurro de uma mudança maior? Hoje, vamos mergulhar em um tema que toca a todos nós, de uma forma ou de outra: a demência. Essa condição silenciosa e progressiva não escolhe quem vai afetar, mas saber reconhecê-la a tempo pode transformar vidas. Imagine poder identificar os sinais antes que eles se tornem um grito impossível de ignorar. É disso que vamos falar agora. A demência não é apenas uma doença que apaga memórias. Ela muda comportamentos, rouba habilidades e desafia até as relações mais próximas. Mas aqui está a boa notícia. Com informação e ação, podemos fazer a diferença. Então, prepare-se para um vídeo que pode mudar a forma como você enxerga os pequenos detalhes do dia a dia. Vamos explorar juntos os sinais precoces que não podemos deixar passar. A demência é um termo que assusta, mas entender o que ela realmente significa é o primeiro passo para enfrentá-la. Estamos falando de uma condição que afeta o cérebro, comprometendo funções como memória, raciocínio e até mesmo o controle do corpo. Não é só uma questão de envelhecer. É uma doença que pode surgir em diferentes idades e contextos, impactando milhões de pessoas no mundo todo. E o mais importante, ela não afeta apenas quem a vive, mas também as famílias, os amigos, os cuidadores. Pense nisso como uma onda que se espalha, tocando todos ao redor. À medida que a expectativa de vida cresce, mais e mais pessoas estão lidando com essa realidade. Mas aqui está o que você precisa saber desde já. Os primeiros sinais são sutis, quase imperceptíveis, e muitas vezes confundidos com o estresse ou a idade. Por isso, hoje vamos detalhar 10 sinais precoces que merecem sua atenção. Não é sobre alarmar, mas sobre empoderar você com conhecimento para agir no momento certo. Antes de começarmos, quero te convidar a fazer parte dessa jornada comigo. Se você acha que informação como essa pode ajudar você ou alguém que você ama, clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui, trazemos saúde, bem-estar e dicas que podem mudar vidas. E nos comentários, me conte: quantos anos você tem e de que cidade está nos assistindo? Adoraria saber mais sobre quem está do outro lado da tela. Vamos criar uma comunidade que cuida uns dos outros, começando agora. Vamos direto ao ponto. O primeiro sinal que precisamos observar são as mudanças na postura e no movimento. Já reparou como alguém próximo começou a dar passos mais curtos ou a arrastar os pés? Talvez você tenha notado uma dificuldade para se equilibrar ou até um tremor leve ao segurar algo. Isso pode parecer só falta de jeito, mas é mais do que isso. O cérebro é como o maestro do nosso corpo, conduzindo cada passo, cada gesto. Quando ele começa a falhar, os movimentos mudam. Pense em alguém que antes abotoava a camisa com facilidade, mas agora luta com os botões, ou que deixa cair talheres sem motivo aparente. Estudos mostram que essas alterações motoras podem ser um dos primeiros alertas de que algo não está bem no sistema neurológico. Não é só envelhecimento, é uma pista que o cérebro está pedindo atenção. Outro sinal que passa despercebido é a alteração nos sentidos. Você já sentiu que sua visão espacial não é mais a mesma? Ou talvez tenha percebido que alguém próximo tem dificuldade em julgar distâncias, tropeçando em móveis ou esbarrando nas coisas com mais frequência. Isso não é só vista cansada. A demência pode afetar como o cérebro processa o que vemos, ouvimos e até cheiramos. Sim, o olfato também entra nessa história. Um estudo recente apontou que a perda de olfato pode estar ligada ao risco de deterioração cognitiva. E a audição? Uma sensibilidade maior a ruídos ou uma leve perda auditiva pode ser mais do que um incômodo, pode ser um sinal. Esses cabos que conectam nossos sentidos ao cérebro começam a falhar, e ignorar isso, achando que é só idade avançada, pode atrasar algo crucial. A fraqueza muscular é outro ponto que não podemos deixar de lado.
Você já tentou abrir um pote e sentiu que sua força não era mais a mesma? Claro, isso acontece com o tempo, mas quando a força de preensão diminui de forma notável, é hora de prestar atenção. Pesquisas recentes, como uma conduzida na Espanha, mostraram que uma pegada mais fraca está associada a um risco maior de demência no futuro. Não é só sobre carregar sacolas ou apertar a mão de alguém, é sobre como os músculos estão respondendo aos comandos do cérebro. Se você ou alguém que você conhece está perdendo essa conexão, pode ser um indicativo sutil, mas poderoso, de que algo mais profundo está acontecendo. Agora, vamos falar de algo que todos já vivemos: uma noite mal dormida. Mas e quando o sono vira um problema constante? Distúrbios do sono são um sinal que pode ser tanto causa quanto sintoma de demência. Acordar várias vezes sem motivo, ter pesadelos frequentes ou sentir sono o dia todo não é só cansaço comum. Imagine alguém que sempre dormiu como uma pedra e agora fica vagando pela casa à noite. Isso é o cérebro enviando sinais de alerta. A Universidade da Califórnia já ligou esses problemas ao acúmulo de proteínas no cérebro, como a beta-amiloide, que está por trás de doenças como Alzheimer. Então, se o padrão de sono mudou drasticamente, não ignore, é mais do que uma simples insônia. A apatia e o isolamento social também entram nessa lista. Sabe aquela pessoa que adorava sair, encontrar amigos, fazer seus hobbies e de repente parece que perdeu o brilho? Não é só tristeza ou preguiça. Apatia é uma falta de motivação que vem de dentro, como se uma nuvem cinza tivesse apagado as cores da vida. Diferente da depressão, que muitas vezes tem gatilhos externos, a apatia é um sinal de que o cérebro está mudando. Um estudo na revista Neuropsychiatric Disease and Treatment mostrou que isso pode ser um marcador precoce de demência. Se alguém próximo está se afastando do mundo sem motivo claro, é hora de olhar mais de perto. E o que dizer das palavras que fogem da mente? Todos nós já tivemos aquele momento de estar na ponta da língua, mas quando isso vira rotina, é diferente. Dificuldade em encontrar palavras, trocar telefone por coisa ou se perder no meio de uma frase não é só um lapso. É o cérebro lutando para processar a linguagem. Pesquisas da Universidade de Cambridge mostram que isso está ligado a um risco maior de demência. Comunicação é algo básico e, quando ela falha, afeta tudo, desde expressar sentimentos até entender o que os outros dizem. Se isso está acontecendo com frequência, não deixe passar como algo normal. Falhas de memória notáveis são, talvez, o sinal mais conhecido. Mas aqui não falamos de esquecer onde estacionou o carro. É colocar o celular na geladeira e nem lembrar como ele foi parar lá. Ou encontrar o controle remoto na gaveta de meias e achar que alguém o mudou de lugar. Isso vai além do esquecimento comum. É desorientação. A Associação de Alzheimer destaca que esses episódios são típicos nos estágios iniciais. E o pior, a pessoa pode acusar outros por essas confusões, porque o cérebro não registra o que ela mesma fez. É um sinal claro de que a memória de curto prazo está em apuros. A incontinência é um tema delicado, mas que não podemos evitar. Embora seja mais comum em estágios avançados, ela pode surgir sutilmente no início, como uma dificuldade em perceber a vontade de ir ao banheiro. Imagine alguém que antes saía para caminhadas diárias e agora hesita, com medo de um acidente. Não é só uma questão física, é sobre dignidade e qualidade de vida. Um estudo publicado na revista BMC Geriatrics mostrou que a incontinência está diretamente ligada ao isolamento social em pessoas com demência. Esse sinal não aparece sozinho. Ele vem com frustração e vergonha, o que pode levar a pessoa a se fechar ainda mais. Reconhecer isso com sensibilidade pode abrir portas para soluções práticas que preservem a autonomia. Outro comportamento que chama a atenção é a repetição constante de perguntas. Você já respondeu, onde estão minhas chaves? 5 vezes em 10 minutos? Pode parecer trivial, mas é um alerta.
A pessoa não está esquecendo por desatenção. Ela não registra que já perguntou ou que já ouviu a resposta. Isso é o cérebro lutando para reter informações novas. Um estudo na revista da doença de Alzheimer confirma que esse padrão é um dos primeiros sinais de deterioração cognitiva. Para quem está ao lado, exige paciência, porque a repetição não é intencional. É como se a memória fosse um gravador que não consegue salvar o que acabou de tocar. E então chegamos às alucinações, um sintoma que pode assustar tanto quem vive quanto quem presencia. Ver pessoas que não estão lá, ouvir vozes ou sentir toques inexistentes é real para quem passa por isso. Não é loucura ou imaginação solta, é o cérebro interpretando a realidade de forma distorcida. A Clínica Mayo aponta que alucinações são mais comuns em demência do que se pensa e podem indicar uma progressão da doença. Imagine o medo de alguém que jura que há um estranho na sala, enquanto você sabe que estão sozinhos. Isso exige compreensão e apoio profissional, porque a angústia é genuína e ignorar só piora a situação. A desorientação no tempo e no espaço é outro sinal que não deixa dúvidas. Perder a noção de que dia é hoje, ou se é manhã ou noite, pode parecer engraçado no começo, mas é sério. Alguém pode se arrumar para trabalhar às 3 da manhã ou sair para passear e esquecer o caminho de casa, mesmo no próprio bairro. Um estudo na revista Neurology mostrou que essa desorientação espacial é um dos sintomas mais angustiantes para quem tem demência e para suas famílias. O relógio interno e o mapa mental falham, e o resultado é medo e confusão. Criar um ambiente seguro e familiar pode ajudar, mas o primeiro passo é notar que isso não é normal. Mudanças de humor e personalidade são, para muitos, o sinal mais difícil de aceitar. Uma pessoa calma vira irritável, ou alguém reservado começa a agir impulsivamente. Já viu alguém que nunca levantava a voz gritando sem motivo? Ou um parente conservador fazendo coisas inesperadas, como sair de pijama no frio? Isso não é escolha, é o cérebro perdendo os filtros que controlam emoções e comportamentos. A Sociedade Alzheimer alerta que essas mudanças deixam as pessoas vulneráveis a riscos, como golpes ou acidentes, porque o julgamento também falha. Reconhecer isso como um sintoma, e não como teimosia, é essencial para proteger quem você ama. Além disso, a dificuldade em seguir conversas é um sinal que surge cedo e cresce com o tempo. A pessoa se perde no meio de uma frase, repete a mesma história ou usa palavras erradas, cadeira no lugar de sol, por exemplo. Não é falta de interesse. É o cérebro lutando para processar linguagem. Um estudo na revista americana sobre a doença de Alzheimer mostrou que isso causa frustração enorme, porque a comunicação, algo tão natural, vira um obstáculo. Falar devagar e com clareza ajuda, mas o mais importante é notar quando isso vira padrão, não apenas um momento de distração. Por que tudo isso importa? Porque o diagnóstico precoce muda o jogo. Se você está vendo esses sinais em si mesmo ou em alguém próximo, não espere. Um neurologista ou geriatra pode fazer testes de memória, linguagem e até exames de imagem para entender o que está acontecendo. Não é sobre pular para conclusões. Às vezes, o que parece demência pode ser uma deficiência vitamínica ou estresse crônico, coisas tratáveis. Mas quando é demência, saber cedo abre portas para intervenções que desaceleram o progresso e melhoram a vida. Não é o fim, é o começo de um caminho com mais apoio e menos surpresas. E o que podemos fazer antes que os sinais apareçam? Prevenir é possível. Manter o cérebro ativo com leitura, jogos como xadrez ou palavras cruzadas é como malhar a mente. Comer bem, frutas, peixes, gorduras saudáveis e se mexer, nem que seja uma caminhada rápida, faz diferença. Harvard já provou que exercício regular corta o risco de demência em até 30%. Planejar o futuro também conta. Conversar sobre finanças e cuidados, enquanto ainda há clareza, evita dores de cabeça depois.
Pequenas ações hoje podem ser grandes vitórias amanhã. Quando o diagnóstico chega, o apoio emocional vira peça-chave. Não é fácil ver um ente querido mudar, mas você não está sozinho. Grupos de apoio, amigos, profissionais, todos podem ajudar a carregar esse peso. E lembre-se, demência muda muita coisa, mas não apaga quem a pessoa é. Cada conversa mantida, cada sorriso trocado é uma vitória. Cuidar de si também é crucial. Se você não estiver bem, não poderá apoiar ninguém. É um ato de amor duplo, para eles e para você. Para fechar, quero te convidar a deixar esse vídeo fazer diferença na sua vida. Se você achou essas informações valiosas, dê um like agora. É o jeito de dizer que esse conteúdo importa. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos comentários me conte o que achou e compartilhe sua história. Sua experiência pode ajudar alguém. Vamos construir juntos uma rede de cuidado e conhecimento. Até o próximo vídeo, cuide-se e fique de olho nos sinais, porque saber é o primeiro passo para mudar.